Êxodo, segundo livro da Bíblia, lá no comecinho, capítulo 2, versículo 23. Encontraram? Êxodo 2, 23. Vai dizer assim a palavra do Senhor. E aconteceu que depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para com os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Até aqui, igreja. Senhor, precisamos da Tua palavra nesse momento, do Teu Espírito Santo. Pai, vem falar conosco nesse momento, vem revelar-nos a Tua santa palavra. Que a Tua palavra seja revelada, manifestada, dai a Tua unção para nós, abre os nossos ouvidos, Senhor, que podemos entender, Senhor, realmente a Tua palavra. É isso que precisamos, Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqui um trecho que eu li para vocês do livro de Êxodo, está começando a história onde Deus, ali o povo do Egito, o povo de Israel que está habitando agora no Egito, a história de Moisés, está no ponto onde Moisés ele tinha fugido para não morrer, que o faraó ali tinha dado uma ordem para Moisés, para matar Moisés. Moisés foge, e o povo que ficou, ele aumentou a carga desse povo, o faraó aumentou a carga de trabalho. Então eles estavam vivendo numa escravidão, eles estavam num trabalho forçado. Imagine trabalhar sem ganhar nada. Além de trabalhar, eles ainda apanhavam, uma vida ali realmente extremamente difícil que o povo de Israel estava tendo naquele momento da história. Então vem esse versículo, que esse faraó morre, vai se levantar outro faraó, outro rei do Egito, e os filhos de Israel não estavam mais aguentando. Eles estavam ali numa situação insuportável, não aguentavam mais viver daquela maneira. Então entra esse versículo, eu vou ler de novo. E os filhos de Israel, e aconteceu que depois de muitos dias, e os filhos de Israel suspiraram por causa da escravidão, da servidão, e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. Olha só, então eles começaram a falar: Deus, me ajuda nessa situação, eu clamo a Ti, Senhor, me ajuda, me tira desse lugar, me tira dessa escravidão. E começaram a clamar, e ainda fala que o gemido deles, sabe, o choro deles, a dor deles, subiu até os céus, o Senhor ouviu, e Deus começou a atuar com aquele povo, com a libertação daquele povo. E funciona assim, às vezes nós encontramos em situações que não temos para onde ir, e apenas o que temos que fazer é clamar, é orar, é chorar, é gemer, e o Senhor vai ouvir o nosso clamor no nome de Jesus. E quando o Senhor ouviu esse clamor, fala que Ele começou a agir, e até cantamos a música. Eles não estavam vendo o livramento, ele não estava vendo o que Deus estava fazendo, mas Deus ele já estava trabalhando, já estava atuando, Deus já estava iniciando todo o processo de libertação, de mudança de vida daquele povo. Então o começo da mudança de história começou com um clamor. E eu tenho certeza, daqueles que não cresceram num lar cristão, graças a Deus, Deus me deu esse privilégio, de crescer num lar, nascer num lar, crescer num lar,
onde eu já conheci crescendo ouvindo as histórias, aprendendo a palavra do Senhor. Mas normalmente a grande maioria, como vem para o Senhor Jesus Cristo, é um grande problema na vida. E pode ver, aqueles que vieram sempre é um problema, é uma dor, é uma decepção, é um problema financeiro, é um problema no casamento, é uma dor, é uma angústia. E essa angústia, esse problema vem trazer a pessoa aos pés de Jesus. Já viu essa história? De pessoa que estava numa situação ruim, uma situação triste, uma situação difícil. Eles vêm até Jesus para procurar uma solução. Mas quando eles chegam, eles não têm apenas uma solução, eles têm um Salvador, aleluia. E o Senhor então, Ele permite às vezes passarmos certas situações, não apenas para resolver o problema e resolvi um problema, não. Ele permite certos problemas, certas situações, para nos trazer perto dEle. Não apenas um problema, é para nos atrair para perto dEle. Então, o povo de Israel, eles queriam deixar de ser escravos. Era o sonho deles. Eles iam todo dia de manhã, trabalhava como escravos. E eles clamavam: eu quero deixar de ser um escravo. Mas Deus fez um plano, não para eles deixar de ser escravo, mas para eles se tornarem filhos de Deus. O Senhor não quer nos tirar apenas do pecado, tirar da escravidão, do erro, escravidão do pecado. Deus quer nos tornar-nos filhos, aleluia. Eles queriam uma libertação, Deus queria filhos para ele. É tão maravilhoso isso, de pessoas que se achavam escravos, Deus olhava e falava: esses são os meus filhos. E Deus que sempre, esse é o projeto de Deus. Esse é o projeto de Deus para a sua vida. É você ser filho de Deus, é você ser filha de Deus, é você ter isso, ter esse nome, ser chamado de filho e filha de Deus. É isso que é o nosso projeto, essa é a nossa vida. Se você tem um propósito na sua vida, se você tem por que eu nasci, já teve essa dúvida? Qual é o meu propósito? O seu propósito é ser filho de Deus. Esse é o seu propósito. Esse é o meu chamado, é o meu legado. Nós precisamos entender que somos filhos. Aquele povo estava lá no Egito sendo escravo, mas Deus queria eles como filhos. Mas por muito tempo, por mais que Deus tirou ele do Egito, estava levando para uma terra prometida, eles ainda tinham mentalidade de escravos. Se você acompanhar, entender essa história, ler o livro de Êxodo, acompanhar filmes, você vai ver que tudo que Deus fazia, tudo que Deus ali manifestava, todas as bênçãos que o Senhor dava, aquele povo ainda tinha a mentalidade de escravo. Qualquer problema eles lembravam lá do Egito, da escravidão. Qualquer dificuldade, o que eles lembravam? Mas lá no Egito tinha uma cebola, tinha um pepino, lá no Egito eu tinha alguma coisa, e esquecia de tudo que Deus estava dando para eles no momento. A ingratidão era tamanha daquele povo, que eles esqueciam que Deus estava manifestando, trazendo ele para um novo lugar, e eles queriam voltar. Deus não nos quer que a gente fique vivendo daquilo que Ele nos tirou. Isso é algo muito sério. Às vezes Deus nos tira de lugares para nos levar num lugar muito melhor. Ele nos tira algumas coisas para nos dar algo muito melhor. Mas nós ainda queremos viver com uma mentalidade de escravos. E quando temos uma mentalidade de escravos, nós somos escravos. Por isso que existem pessoas que estão há 50, 60 anos de igreja, 40 anos de igreja, indo todos os cultos, e ainda vive como um escravo do pecado, ainda vive como escravo de situações,
Hoje o Senhor Jesus Cristo quer nos tirar essa escravidão e nos fazer verdadeiramente filho de Deus, aleluia. Esse é o nosso chamado. Deus quer que nós sejamos filho de Deus, é isso que temos que entender, é o tema, nós somos filhos de Deus, herdeiros em Cristo. Tudo que Jesus conquistou, nós temos todo esse direito. Deus nos dá o direito de sermos filho de Deus. E como filho de Deus, aquele povo, Deus queria ter o contato com aquele povo. Deus queria falar com o povo, Deus queria ter um relacionamento com o povo, Deus queria, ter é filho. E olha só o que acontece, Gênesis 20, 19. Abra aí para nós lermos. Gênesis 20, 19. Vai dizer assim: e disseram a Moisés, o povo, com mentalidade de escravo: fala tu, Moisés, conosco, e eu vou ouvir, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Olha só a mentalidade. Moisés, fala comigo, fala conosco, Moisés, que a gente vai ouvir, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Eles estavam tão escravizados que eles não viam Deus como um pai. Eles tinham medo. Eles estavam perdidos no meio do deserto. E Deus falando: eu vou preparar tudo aqui para descer e falar com o povo. E o povo, naquela mentalidade de escravo, olhou para Deus e falou: não, eu não quero falar com você. Eu prefiro que Deus fale com Moisés, e Moisés tramita essa mensagem para nós. Não queremos ter o contato direto com Deus. E isso não é uma ação de filho. O pai fala direto com o filho. Eu sei que muitas vezes nós temos dificuldade de falar com Deus e de ouvir Deus. Mas hoje o que eu quero que você saia daqui é que você é um filho de Deus. Sim, é bom ouvir o Moisés falando, um pregador falando, é bom, é muito bom, eu gosto. Eu ouço quase todos os dias, 2, 3 pregações por dia. Eu escuto. Todo dia eu ouço alguém pregando, eu gosto muito. Mas não se compara quando você está no seu quarto, quando você está sozinho, quando você está com uma dor, e vem aquela voz suave no seu coração, e Deus fala com você: acalma, eu estou com você. Acalma, filha, eu estou com você, vai dar certo sim. Eu não perdi o controle, eu estou com você, aleluia. Deus, Ele quer ter esse contato. Mas o povo, ele ficou tão preso na escravidão que eles não tinham essa coragem. Ele falou: não, se Deus falar, eu vou morrer. Se Deus falar, eu vou perder a vida. Se Deus falar, não, hoje Deus está falando: eu quero ter um contato individual com você. É maravilhoso isso. O próprio Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, desse universo, olhando e falando: eu quero falar com você, aleluia. Esse é o desejo de Deus, esse é o plano inicial de Deus. Lembra lá no jardim do Éden, Adão e Eva? Deus não queria mais uma criação, porque Deus já tinha os anjos, arcanjos, serafins, tinha toda a natureza, Ele tinha tudo. Mas o dele falou: eu vou criar o homem, a minha imagem, a minha semelhança, eu vou criar, fazemos nós o homem, a nossa imagem e semelhança. E o homem foi criado, o ser humano foi criado para ser filho, amém? Deus nos chamou para sermos filhos de Deus. Mas nós sabemos que o homem vai pecar, como também aqui o homem vai se afastar. Nós vamos ter nossos erros, nossos pecados. Mas Deus, Ele vai criar uma nova forma e vai nos religar novamente a Deus. Ele vai nos religar, vai nos trazer de volta aquele princípio que o Senhor nos deu para sermos filhos de Deus, aleluia.
filhos e filhas de Deus. É isso que devemos entender. E por causa dessa atitude de fale Deus com Moisés e não fale direto com nós, Deus ele dá a ordem para Moisés de criar algo que se chama tabernáculo. Já ouviu falar sobre o tabernáculo? O tabernáculo como era? Era uma tenda que era ali feito e dividido em 3 partes. Tinha o pátio, tinha o santo e tinha o santíssimo. Os tabernáculos eram divididos em 3 partes: o pátio, o santo e o santo dos santos, o santíssimo. Então, uma vez ali, o sacerdote, aquele que era eleito, ele entrava naquele super lugar, o santíssimo, para falar com Deus. Mas ele tinha todo um caminho para prosseguir. No início dessa caminhada, ele entrava nesse pátio. E nesse pátio, a primeira coisa, tinha um altar de sacrifício. Então eles tinham que ir lá, ele pegava o pedido de todo mundo, ia nesse altar de sacrifício e fazia ali um holocausto ao Senhor. E aquela fumaça subia com os pedidos lá e ia até o Senhor, e o Senhor ouvia a oração, os pedidos daquele povo. Após esse sacrifício que ele fazia, o sacerdote andava um pouco mais e ali tinha uma pia com uma água. E nessa pia o sacerdote chegava e olhava o seu rosto. E pegava, começava a lavar as mãos, lavar os pés, lavava o rosto e se limpava para poder entrar. E como eu disse, agora não somos mais escravos, nós somos filhos. E esse tabernáculo é um desenho que está representando o que nós vivemos hoje. Hoje nós não temos mais uma tenda, não temos mais uma pia, não temos mais um altar ali para o holocausto. Não, mas nós temos que passar por esse processo para recebermos aquilo que está lá no Santíssimo. Então, o primeiro passo que o sacerdote tinha que tomar era chegar no altar ali e fazer um sacrifício. E nós sabemos o que é isso. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes de tudo, Ele é o Cordeiro de Deus que morreu em nosso lugar. Então todo dia nós temos que pegar esse Cordeiro de Deus. Nós temos que pegar o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. É antes de tudo, antes de você pecar. O projeto salvação ali já estava feito para nós. Então o Cordeiro de Deus que veio para nos salvar, nós temos que passar por esse sacrifício. Então nenhum dia nas nossas vidas, como foi falado aqui no início, nós queremos a presença, queremos o milagre, queremos as bênçãos, e tudo isso nós temos direito. Mas antes de tudo, precisamos passar pelo altar do sacrifício. Então antes de qualquer dia de iniciar o seu dia, fala: Jesus, eu creio nesse sacrifício que tu dei por nós, Jesus. Eu creio pelo que tu fez por nós, Jesus. E o grande problema é quando a gente começa a agir pela lógica do merecimento. E esse é o grande erro da igreja, de querer agir pela lógica do merecimento. Porque no dia que eu estou bem, que eu estou fazendo as coisas certas, eu me acho digno. No dia que eu estou fazendo tudo errado, esse dia eu acho que eu não sou digno. Já viu isso? É que nem na Santa Ceia. A gente às vezes entende errado a Santa Ceia. Porque no dia que eu peco, eu vou na Santa Ceia e falo: eu não posso beber, eu estou indigno, eu não sou digno de beber, eu pequei. Mas no outro dia que parece que eu não pequei, eu vou lá e bebo, porque eu falo: agora eu sou digno. Como a minha ação me fizesse digno ou indigno, eu esqueço que o que me torna filho, o que me torna digno, não é o que eu faço, é esse sacrifício no altar, pelo que o Senhor fez por nós. É isso que me torna digno, não é a minha ação de pecado ou não pecado. É óbvio que a gente vai lutar contra o pecado todos os dias, mas todos os dias da mesma forma eu vou no altar do Senhor e falo: Jesus, lava-me com teu sangue, Jesus, purifica, Jesus.
Esse sangue é que nos protege. Foi esse sangue que foi passado lá nos umbrais da porta, onde veio ali o anjo da morte, passou por cima e aí se fez a Páscoa. É esse sangue que nos protege, que nos cura, que nos perdoa. É isso que precisamos, é desse sacrifício de Cristo. Às vezes falamos da morte de Jesus, do sacrifício dele, mas não os entendemos ainda. Temos que entender. Se eu estou vivo, se eu estou de pé, se eu entro nessa igreja, se eu oro, se eu sou filho, é porque tem um sacrifício feito por nós, aleluia. O sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus me torna digno. Sabe, nunca deixe de tomar uma santa ceia porque você pecou. Não, mas às vezes a gente acha assim, mas a santa ceia, eu não estou digno. Não é porque você pecou ou deixou de pecar. O que vai fazer-nos digno é esse altar, é receber esse perdão que o Senhor tem por nós. Mas lembra do caminho? Pátio, santo e o santíssimo. Então o sacerdote vinha e tinha o sacrifício, e ele continuava andando e tinha a pia. Lá na lei, lá no sacerdote, lá no tabernáculo, ele ia até essa pia e começava a olhar, e ele via uma falha em si, ele tinha que lavar, ele tinha que se limpar. Mas fala a verdade, se a gente pegar um espelho da nossa vida e começar a olhar, a gente acha muita falha. Se você pegar um espelho da sua vida inteira e você começar a olhar, tem coisa que você tem até enjoo e fala assim, mas Deus, eu queria que isso fosse apagado. Eu não queria isso, Jesus, eu tenho vergonha disso. Mas olha só que maravilhoso. 2 Coríntios 3:18. Vai dizer assim: todos nós, agora, com o rosto descoberto, contemplando por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como o Senhor. Aleluia! Se você não entendeu esse versículo, é muito simples. O sacerdote ia pelo pátio, passava o sacrifício, ia na pia. Ele pegava a pia e se lavava. E ele olhava o seu reflexo. Agora, nós não olhamos mais o nosso reflexo. Quando a gente se olha pelo espelho da vida, o que a gente vai ver? A glória do Senhor. Então todo dia que você olhar no espelho e o diabo mandar aquele pensamento, você errou, você pecou, você errou, você não é digno, você vai falar, sai para lá, eu sei quem eu sou filho, e eu olho agora no espelho, eu reflito a glória de Deus na minha vida. Eu não reflito mais um homem perdedor que não consegue chegar nas suas metas, uma pessoa nervosa. Você não representa mais os seus defeitos. Quando você se olhar no espelho e fala, eu reflito agora a glória de Deus na minha vida. E eles tinham que andar com o rosto tampado, porque eles não tinham acesso de filhos. Agora olha de novo o versículo, todos nós, sem exceção, com o rosto desvendado. Eu não preciso mais ser escravo. Eu não preciso mais ter vergonha do meu passado. Eu não preciso mais viver com um peso errado. Agora, com o rosto descoberto, desvendado, eu posso olhar e contemplar no espelho e olhar não mais um homem fracassado, perdedor, errado. Eu olho para o espelho e eu falo, eu reflito a glória do Senhor na minha vida. Porque nós vamos refletir a imagem do nosso Pai. É isso que devemos entender. Nós vamos refletir a imagem do nosso Pai nesse mundo. As pessoas têm que nos olhar e não ver mais um perdedor. Ele vai olhar e ver a glória do Senhor na nossa vida.
Mas as minhas ações, mas não é pelo que, mais uma vez, não é pelo que eu faço, é pelo que Ele fez na minha vida. Não é pelo que o meu passado, mas é pelo que o Senhor fez na minha vida. Olha só, contemplando por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, aleluia. Todo dia você levanta e fala: hoje eu sou melhor que ontem. Mas por que eu sou melhor? Porque agora eu sou filho, eu sei quem eu sou filho de Deus, e Ele vai me transformar de glória em glória, de glória em glória, em glória em glória, e vai nos transformar na sua própria imagem, como pelo Senhor. Ele está falando: você contempla todo dia a glória do Senhor. Eu vou adorar a Deus. Amanhã, no domingo, eu vou adorar a Deus. Na segunda, eu vou adorar a Deus. Eu vou olhar para o espelho e falar: essa glória de Deus está na minha vida. Essa glória de Deus está na minha vida, porque eu sou filho de Deus agora. Eu não sou mais um escravo. Eu tenho essa glória de Deus na minha vida. A glória de Deus que vai transformar. A criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. A criação anseia, está na Bíblia, não lembro o versículo. A criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. O problema é que nós estamos com essa mentalidade de escravos ainda. Achar que somos pecadores, que somos errados, indignos, que merecemos. Não. Tenha uma mentalidade agora de filhos de Deus. Eu sou filho de Deus. Quando eu olho para o espelho, eu não me vejo mais o Tiago pecador. Eu olho o Tiago, o filho do Deus Todo-Poderoso, aleluia. Ele nos fez filho de Deus e não mais escravos. Nós falamos tanto: o povo do Egito, o povo do Egito, o povo do Egito. Eles ficavam murmurando. O povo do Egito perdeu a sua bênção. O povo do Egito, já viu pregação sobre isso? O povo do Egito só murmurava. Murmurava lá do maná, murmurava da água, murmurava da carne, murmurava do sol, murmurava da caminhada, murmurava. Mas às vezes não estamos indo para o mesmo caminho. Em vez de vivermos a glória de Deus, de olhar para o espelho e falar: o Senhor está referido à sua glória. E Ele não fala para se você estiver sentindo, porque a gente tem muito de sentir, mas não é sobre sentir, é sobre você crer e ter fé. Eu sou filho de Deus e agora eu reflito a glória de Deus na minha vida. Não espere sentir. Mas eu não estou sentindo nada. Mas a Bíblia não fala para você sentir. Ele fala que agora você pode andar com o rosto destampado, descoberto, olhar para o espelho e falar: aqui é a glória do Senhor. Então quando você levantar cedo, ir lá no banheiro, olhar no espelho e olhar o seu reflexo e falar assim: olha, ali não está mais o reflexo, ali está a glória de Deus representando. É a glória de Deus que está representando. Isso é fé. A gente levanta, olha para o espelho e quase entra numa depressão olhando aquele reflexo. Mas agora a gente vai mudar a sua mentalidade e vai falar: eu reflito a glória de Deus, porque eu sou filho. Eu sou filho de Deus, aleluia. Então esse era o segundo passo do sacerdote: sacrifício, a pia. E ele entrava naquele lugar, na tenda, no santo do Senhor. E no santo do Senhor ele tinha algo que é as luzes, como o candelabro que está aqui na frente. E essa luz brilhava, ela ficava iluminando todos os dias. Era um fogo que não se apagava. Era um fogo que ficava 24 horas. E de tempos em tempos, um sacerdote entrava lá para limpar as cinzas e colocar azeite, para aquele fogo não apagar.
Já entendeu aonde eu quero chegar sobre o fogo? Hoje o Senhor manifestou o fogo dele. A gente acendeu, a gente encheu de azeite a nossa vida. E o fogo está queimando. Mas amanhã eu preciso pegar esse azeite de novo e colocar na minha vida. Lembra da parábola daquelas 10 virgens? Que 5 tinham azeite e 5 não? Aqui tinha azeite, estava com a sua lâmpada acesa. Aqui não tinha azeite, a sua lâmpada não estava acesa e não conseguiu entrar para o seu noivo. É algo que precisamos entender. Eu preciso estar aceso, eu preciso estar com esse azeite todos os dias da minha vida. E era uma manutenção diária, que eles tinham ali a ordem dos sacerdotes, que todo dia ia lá, entrava, colocava o azeite e aquele fogo continuava. Limpava o lugar e outro dia ia lá, colocava, era uma manutenção diária. O problema é que a gente vem no culto no domingo, vem no culto na quinta, e eu fico todo esse tempo sem fazer nenhuma manutenção na minha vida. Aí às vezes eu fico com saudade e falo, ai como era bom aquele tempo lá no acampamento, no Monjolinho. Era culto de manhã, culto à noite, pastora, vamos fazer de novo porque era muito bom. Ah, como era bom as vigílias lá no monte, não sei do que, era muito bom. Sabe por que eu tenho saudade disso? É porque eu estou sem azeite. Porque quando eu estou com azeite, eu não preciso, é muito bom o acampamento lá não sei aonde, é muito bom um monte lá. Mas quando eu estou cheio de azeite, eu falo, é muito bom o que eu tive de manhã hoje em casa com o Senhor. É muito bom o que eu tive hoje à noite com o Senhor aqui no meu quarto. É uma manutenção diária que precisamos entender. Deus, Ele quer isso conosco. Porque se eu quero ser filho de Deus, eu preciso entender algumas coisas. Essa luz jamais pode se apagar em nossas vidas. O Senhor, Ele acende essa luz em nós. Talvez eu vim para a igreja numa escuridão, nenhum problema, e um dia o Senhor acendeu essa luz no meu coração. E essa luz, esse fogo aceso, eu preciso desse azeite todos os dias na minha vida. Todos os dias na minha vida, fala, Senhor, eu quero estar aceso em Ti, Pai. Eu quero estar aceso em Ti, Senhor. Eu quero estar aceso, Senhor. Me ajuda, Deus, estar aceso continuamente. E fala lá em Êxodo, e esse fogo arderá continuamente. Sabe o que é arder continuamente, esse fogo arder? É você estar acordando, você está ardendo por Ele. Você está indo trabalhar, você está em fogo com Ele. Você vai dormir, você fala, ah, Jesus, eu estou ardendo de amor por Ti, Senhor amado. É aqui na igreja, é no meu trabalho, é na minha casa, em todos os lugares, Senhor. Eu estou ardendo por esse fogo por Ti, Senhor. Não podemos parar, não podemos ficar na escuridão. Esse é o grande problema. Nós paramos, nós achamos que é tudo normal, mas esse fogo é o que iluminava aquele lugar. Se eu estou vivendo numa escuridão, e sabe, escuridão, eu não consigo enxergar nada, eu tropeço aqui, eu tropeço ali, bato ali, não acho nada. Se eu estou vivendo numa escuridão, que eu não acho respostas, eu estou precisando desse azeite. Porque se eu pôr esse azeite, eu tenho certeza que Ele vai me responder com fogo do Senhor, aleluia. O Senhor está pronto para nos responder com fogo. Nós somos feitos para ser um recipiente da glória de Deus. Você foi feito para ser um recipiente da glória de Deus. Agora eu vou dizer, se você não está cheio da glória de Deus, vazio você não vai ficar. Se eu não estou cheio da glória de Deus, eu vou ser cheio de outras coisas. E pode ver no mundo aí, todo mundo está cheio. Todo mundo está cheio, ninguém aguenta mais nada. Aquele que tem riqueza,
não acha felicidade na riqueza. Aquele que tem pobreza, não acha felicidade na pobreza. Aquele que trabalha muito, acha o estresse. Aquele que não tem trabalho, e a pessoa não acha nada, nada faz feliz. É porque estão cheias de si mesmo. Mas no dia que eu me esvaziar de mim mesmo, e ser cheio, um recipiente cheio da glória de Deus, a minha vida vai fazer sentido. A sua vida vai ser sentido, você não vai mais viver na escuridão. O Senhor vai acender esse fogo dentro de nós. O Senhor vai acender esse fogo nas nossas vidas. O fogo é o Senhor, mas o azeite é o sacerdote todos os dias. Todos os dias limpando o altar. Todos os dias com zelo ao Senhor. E o Senhor responde com fogo. Além do fogo tinha os pães, mas eu quero ir já para o Santíssimo. Então tinha uma cortina, um véu, que separava em duas salas. Nessa sala, ali a mesa com os pães, com o fogo, com o candelabro. E na outra sala, a arca da aliança, a arca do concerto, a arca do Senhor. E em cima dessa arca tinha 2 querubins. Então era como fosse ali um retângulo ali, e eles tinham todo coberto de ouro, e em cima 2 querubins, um olhando para o outro. E ficava ali, e uma vez no ano entrava o sumo sacerdote naquele lugar. E ali Deus falava com eles. E nessa arca, em cima dela, não tinha nada. Não tinha um lugar para pôr pedido. Não tinha nada. Porque quem chegava naquele lugar não levava nada. Era o sumo sacerdote e Deus. O pecado, os pedidos ficavam lá fora. Mas nesse lugar era o sumo sacerdote e Deus. E nesse lugar, quando o sumo sacerdote entrava, Deus começava a falar com ele. E Deus falando com ele, ele começava a tremer de uma tal maneira. Ele começava ali ter uma experiência com Deus. E o povo lá fora ficava na expectativa: o que será que está acontecendo? Então as pessoas colocavam ali na roupa do sumo sacerdote sinos, porque conforme Deus falava com ele, ele tremia, e aqueles sinos faziam barulho, e o povo lá fora falava assim: Deus está falando com o sumo sacerdote. Em Apocalipse 5:1, versículo 2, olha que interessante. Não é capítulo 5 não. Vai dizer assim, eu não lembro. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe do rei da terra, aqueles que nos amas, e em seu sangue nos lavou de todos os nossos pecados. Aleluia. Aí vai dizer: esse nos fez reis e sacerdotes. Então o Senhor, Ele ama a sua vida, Ele nos lavou com o seu sangue, e Ele nos fez reis e sacerdotes. Deus se transformou em sacerdote. Então a sua missão agora é entrar nesse Santíssimo. E conforme Deus falar com você, conforme a glória de Deus descer em sua vida, como descia ali no sacerdote, todo o povo sabia, porque eles começavam a tremer e o sino tocar. E o povo todo lá fora sabia: Deus está falando. Era um sinal. Deus habitou ali no Santíssimo. Deus falou com o sacerdote.
Então hoje, quando nós entrarmos nesse Santíssimo, porque eu creio que nós podemos entrar pelo novo e vivo caminho, e Deus começar a responder com fogo, com a glória dele, todo mundo que ficou lá fora vai dizer: Deus está falando com ele, Deus está manifestando com ela, porque agora temos esse direito, porque somos filhos de Deus, somos filhos de Deus, somos filhos de Deus. Então existe um novo caminho, Jesus Cristo nos trouxe para esse caminho. Então eu posso entrar nesse tabernáculo, eu posso passar pelo pátio, eu posso passar pelo santo e chegar no Santíssimo, na arca do Senhor. E nessa arca eu não tenho mais pedido, eu não tenho mais pecado, eu não tenho mais o meu passado, eu só tenho ele, aleluia. E esse contato com ele é tão forte que quando você sai, todo mundo vai falar: Deus falou com ele, aleluia. E ele levava a mensagem falando: olha, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. É disso que as pessoas que estão lá fora precisam. É disso que nossa família precisa. É de alguém que entende-se como filho, entrar nesse Santíssimo, receber do Senhor e chegar lá e falar: assim diz o Senhor nas nossas vidas. Nós erramos e falhamos porque ficamos esperando algo do Moisés. Lembra no começo que eu disse? Fale Deus com Moisés, e Moisés fala conosco. E eu recebo hoje, é uma noite de entender e falar: Senhor, agora é eu e tu, Jesus. É eu e tu, Jesus, nesse Santíssimo, Deus. Sem nada, é sem um pedido, é sem meu passado, é sem nada nessa arca. E agora o Senhor vai falar comigo. E agora eu creio que o Senhor vai falar comigo. Eu creio que o Senhor pode falar comigo. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano. E o Senhor nos fez reis e sacerdotes, filhos de Deus, com o direito de entrar nesse lugar todas as vezes. Não há mais limitação, não há mais regras, não há mais culpa, não há mais pecado, não há mais nada. É você e Deus nesse lugar. Nós precisamos ter essa mudança de vida. Nós precisamos começar a queimar todos os dias, porque no dia que começarmos a queimar a todos os dias, no dia que começarmos a entrar nesse lugar todos os dias, nós não precisamos mudar de roupa, nós não precisamos fazer uma nova estratégia, nós não precisamos fazer, não. O mundo lá fora já vai ver a diferença. Malaquias ele diz: existe uma diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. E eu tenho certeza que você serve a Deus. Eu tenho certeza que agora você entendeu que você é filho com direitos, que Deus se fez rei e sacerdote, que pode entrar nesse lugar de aleluia.